aí, galera, tudo bem? Estamos de volta com o Cine História, mais uma edição que vai falar do filme Carlota Joaquina. Isso quer uma armação? Isso foi uma armação? Não é possível! Depois de 2 derrotas na sua última chance, Carlota Joaquina ganhou, mas ganhou no mérito. Você pode ir lá nas votações, nós fizemos toda a apuração, foi apertado. Tanto é que eu tenho certeza, quer dizer, eu tenho um feeling que Lutero vai aparecer nesse programa em algum momento, mas Carlota Joaquina ganhou. E realmente o filme é de 1995, foi produzido em 95, se eu não me engano lançado no ano seguinte, da Carla Camurati, que foi o primeiro filme dela. Depois ela fez outros 2 filmes com Marco Nanini, Copacabana, muito ruim, e fez Irmã Vap, horroroso. Enfim, Carla Camurati é minha diretora favorita. E acho Carlota Joaquina um filme também chato, né? Eu não gosto. Porque eu acho o seguinte, quais são os erros do filme antes de falar da história? Eu acho que existe um julgamento do personagem Dom João VI, né? Eu sei que o correto é da personagem, mas eu não consigo falar isso. Da persona, né? Mas o personagem Dom João VI é um personagem que não é assim, na história, uma unanimidade de burrice, de porcaria, né? De ser um sujeito porco. Tudo bem, não tinha hábitos de higiene do século XXI, né? E nem do século XIX, nem do século XVII, né? Nem do século XV. Mas eu acho que houve um certo exagero, inclusive na própria figura da Carlota Joaquina, que dá nome ao filme, a Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Carlota Joaquina, feita pela Marieta Severo, que no filme parece uma ninfomaníaca, né? Uma tarada, né? Uma devoradora de homens. E a Carlota Joaquina vivia um drama pessoal, a decadência do Império Espanhol, a Napoleão Bonaparte sequestrando a família real espanhola, a sua família. Então a Carlota Joaquina não vivia pessoalmente o seu melhor momento. Então muitos historiadores questionam aquele comportamento um tanto quanto devasso, né? As feministas vão meter porrada em mim, né? Que as mulheres podem fazer o que elas fizerem, é verdade, eu não estou discutindo isso. A mulher do século XXI é uma mulher liberal, é uma mulher liberada, é uma mulher, né? Eu não quero discutir esse ponto. Mas eu quero só lembrar que no filme a Carlota Joaquina parece insana, né? Uma mulher que só pensa em sexo, tem amantes em todo canto. E na história isso não foi comprovado, né? Agora, o Dom João VI também constrói-se um personagem um tanto quanto tolo, infantil, inocente, mas eu acho isso questionável. Qual é a história? A história é sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Eles passam em Salvador e depois vão para o Rio de Janeiro, onde ficam de 1808 a 1821. O filme mostra todo esse período até quando eles vão embora para Portugal. E vários momentos importantes, como, por exemplo, a transformação do Dom João VI em rei, né? Porque ele é príncipe regente. Por que ele é príncipe regente? Porque a mãe dele, Dona Maria, que era primeiro conhecida como Dona Maria Viradeira e depois conhecida como Dona Maria Louca, porque ela fica completamente enlouquecida, quando ela morre em 1816, ele assume como rei. Aí sim ele vira o rei Dom João VI. Inclusive tem uma passagem maravilhosa da fuga da família real portuguesa para o Brasil, porque as tropas de Napoleão, comandadas pelo general Junot, invadiam Lisboa. E aí houve um atropelo, né? As pessoas correndo, né? Para tentar chegar aos navios no Rio Tejo e se mandar para o Brasil. E aí nessa correria, a Dona Maria pediu calma, porque pareceria para as outras pessoas que eles estavam fugindo. É óbvio que eles estavam fugindo. Era uma fuga inteligente. Porque eu prefiro ser um covarde vivo do que um corajoso morto. Eu acho que isso era o que se colocava para Dom João VI. Não que Napoleão fosse matar Dom João VI, mas, né, poderia fazer como fez com Fernando VII e com a família real espanhola, que aprisionou a família inteira. Então eu acho que foi uma saída estratégica. E qual é a história? Qual é a história mais uma vez? Voltando à história. Napoleão Bonaparte assume a França
em 1799 e em 1806 impõe o chamado bloqueio continental, impedindo que os países da Europa continental fizessem comércio com a Inglaterra, com o Reino Unido, isolando o Reino Unido. Só que Portugal era um país altamente dependente da Inglaterra, dependente economicamente e militarmente. Não dava para Portugal virar as costas para a Inglaterra e aceitar o bloqueio continental imposto por Napoleão. Então, aconselhado pela inteligência britânica, especialmente por Lord Strangford, a saída foi transferir a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. E com isso, conseguir fugir das garras de Napoleão. E isso foi feito. A marinha inglesa, que era a mais poderosa da época, escoltou a família real portuguesa, e não só a família, mas burocratas, o alto clero, nobres, comerciantes ricos, né? Ou seja, uma gama de pessoas da High Society portuguesa, né? E eles então vieram para o Brasil. Em Portugal fica durante pouquíssimo tempo o comando francês sob a liderança do general Junot, mas logo depois a Inglaterra assume a administração de Portugal na figura de Beresford. E é interessante como é que, mesmo com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, que é quando Napoleão é derrotado, a famosa Batalha de Waterloo, derrotado definitivamente, a família real permanece no Brasil. E é interessante também, eu acho que é um ponto central, e quem gosta de história sabe disso, quantas transformações ocorreram no Brasil a partir da vinda da família real. Da abertura dos portos em 1808, aos tratados de 1810, como o Tratado de Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade, como principalmente as mudanças urbanas, as mudanças arquitetônicas, as mudanças em relação à construção de aparelhos urbanos, como a Biblioteca Real, depois a Biblioteca Nacional, o Zoológico, o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes, Academia Militar, Casa da Moeda, Banco do Brasil. Tudo isso para transformar o Rio de Janeiro numa capital de um império europeu, né? Então havia toda essa preocupação e que pelos relatos de viajantes não deu muito certo, né? A imagem que o Brasil tinha, né, ou pelo menos o que era transcrito nos relatos de viajantes, especialmente ingleses, era que o Rio de Janeiro era uma cidade mal cheirosa, uma cidade que tinha os hábitos insalubres, né? Uma cidade que tinha, por exemplo, o hábito de pessoas urinarem em plenas ruas, o que inclusive não é um hábito tão incomum até os dias de hoje. Temos uma herança maldita, por exemplo, nos carnavais cariocas, ou não precisa ser no carnaval, né? Acontece de vez em quando, entendeu? De aparecer uma criança numa gravação, entendeu? Isso acontece muito, tá vendo? Isso aqui é uma criança da época, do século XIX, tá vendo? Então é isso, né? Então é isso. Agora, eu queria muito ver um filme. Eu vou ser humilde, eu não sei se existe um filme sobre isso, mas sobre o terremoto que abalou Lisboa no dia 1º de novembro de 1755, no reinado de Dom João V, que foi sucedido por Dom José I, depois pela filha Dona Maria e depois pelo Dom João VI, ou seja, né, é um período anterior aí. Mas eu acho que falta um filme sobre esse terremoto aí de Lisboa. Se tem um filme antigo, alguma coisa que tenha passado batido, coloque aí no YouTube que eu vou adorar saber, porque realmente eu nunca vi. E eu imploro, eu peço a vocês que compartilhem, curtam, escrevam aí comentários no YouTube, por favor, eu sempre leio, verdade que eu não respondo nunca, mas eu estou sempre lendo e prometo que eu vou começar a responder, porque eu sou um relapso com os meus queridos amigos, a minha família Cine Histórias, uma família. E para a semana que vem, primeiro Dicionário do Mundo, não esqueça o Dicionário do Mundo, tá aqui aparecendo aqui embaixo, o Dom, Dicionário do Mundo, que tem todos os vídeos. Tem o Cine História e tem os vídeos do vlog sobre os temas de atualidade dos mais diversos, né? Fora que você pode me acompanhar pelo Periscope, que agora eu estou usando bastante, @OrlandoDom,
e também pelos outros canais que tem aí. Mas para a semana que vem, eu nunca vi uma escolha de tamanha antítese, blasfêmia, entendeu? Porra, nego juntou dois personagens muito próximos. Lutero é uma das opções para a semana que vem, o derrotado na regra Silvia. Nós temos 3 chances para Lutero. Lutero está disputando com Joseph Fiennes. Joseph Fiennes, tá vendo? As pessoas riem quando eu falo disso, mas é um bom filme. E o outro filme, cara, esse você não vai esperar. Esse você não vai esperar. Sexta-feira 13. Sobre o Jason, galera, tem toda uma história política por trás da era Reagan, do moralismo do Reagan e do personagem do Jason que encarna esse conservadorismo americano nos anos 80. Eu não vou adiantar muitas coisas aqui, porque senão o programa vai se encerrar aqui, não vou ter o que falar. Então esse é o Cine História dessa semana e até a semana que vem com esse programa fantástico que eu gosto muito de fazer. E eu queria mandar um abraço pra galera aí que tá dando todo o apoio possível, compartilhando, curtindo. Muito obrigado mesmo. Adeus!